Amados, bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de nós essa manhã. Mais uma semana que nós temos pela frente, amados. Uma semana onde nós vamos ter as nossas lutas, nossas aflições, nossas vitórias. E todos nós teremos, né, queridos, oportunidades durante essa semana de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Esse é o propósito pelo qual nós temos essas nossas devocionais diárias. Nós temos essa semana como objetivo tratar do tema santificação. Foi o tema que foi pregado nas três igrejas, Estrutural e Sol Nascente, trechos 2 e 3. E eu convido você a estarmos juntos nessa semana, convidando outros irmãos e irmãs que não entenderam a necessidade, queridos, que nós temos de buscarmos diariamente o Senhor. Jesus é claro quando ele fala que nem só de pão o homem viverá. Precisamos, queridos, viver da palavra do Senhor que nos sustenta, que nos ensina, que deve nos governar. E a gente vai começar estudando, né, queridos, algumas fases da história do povo de Deus. E eu queria falar um pouco sobre a igreja que estava em Tessalônica, quando Paulo escreveu, né, a carta aos Tessalonicenses. Paulo encontrou a igreja desanimada, uma perseguição grande. Eles ainda não tinham toda a base bíblica que nós temos, o evangelho ainda estava sendo escrito, muitas pessoas morrendo, e eles tinham perdido a esperança. A esperança, e consequentemente, quando a gente perde a esperança, a gente tem a nossa fé abalada. Colossenses 1, 4, 5 trata dessa relação direta entre fé, esperança e amor. A nossa fé e o nosso amor vem da esperança confiante que nós temos na eternidade. Essa é a dinâmica do nosso coração. No entanto, a igreja em Tessalônica, como eu falei, ela estava sem esperança e, consequentemente, teve a sua fé abalada. Então, é quando Paulo escreve essa carta para lembrar a necessidade que eles tinham de continuar buscando a santificação. E isso mostra que nós precisamos constantemente estar sendo lembrados, precisamos ser lembrados constantemente, que nós precisamos estar nos voltando para Deus dia após dia, de novo, porque a tendência, queridos, tanto lá em Tessalônica, quanto em várias passagens do Antigo Testamento, que aconteceu com o povo de Israel, como hoje, é que a gente se afaste do Senhor, é que nós olhemos em volta e a gente olhe tanta coisa que não se cumpre de acordo com os nossos desejos, com aquilo que nós achamos que é certo no tempo que deveria ser, e isso afeta a nossa esperança, e nós de alguma forma perdemos essa perspectiva da eternidade e com isso abatemos a nossa fé, o nosso amor, e a tendência é nos afastarmos do Senhor, nos esfriarmos e não buscarmos constantemente a nossa santificação. É interessante quando nós olhamos para a palavra e nós vemos que a palavra ela não é um conjunto de princípios éticos, morais, um conjunto de regras. Ela fala com a nossa realidade. Ela mostra como a realidade funciona, como nós temos reagido a essa realidade e como nós devemos passar a reagir. Então, 1 Tessalonicenses 4:1, a palavra de Deus diz assim: finalmente, então está terminando a carta, né? Irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus. Percebe? Então, Paulo, depois de reconhecer tudo isso que eu falei para vocês, dessa falta de esperança, perseguição e mortes, né, que haviam entre eles, na igreja de Tessalônica, eles achavam que as pessoas estavam morrendo sem esperança. Então, Paulo fala e incentiva que continuem vivendo para agradar a Deus, mesmo que as coisas em volta elas não apontem para isso, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Porque, amados, nós precisamos entender que a nossa fé, a nossa determinação em viver para agradar a Deus não pode depender das circunstâncias. Muito
da santificação porque colocam a sua fé em circunstâncias, e não deve ser assim. Hebreus 11 fala que a fé verdadeira é a convicção de coisas que não se veem. E esse milagre Deus faz na nossa vida. Então, veja, continuando aqui, 1 Tessalonicenses 4:2, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual, que era algo que estava entrando na igreja. E isso é importante que a gente esteja atento hoje também. O pecado sexual é um pecado que ele é muito sorrateiro, né? Ele entra na vida das pessoas das mais diversas formas. Precisamos estar atentos. Cada um deve aprender a controlar seu próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões como gentios que não conhecem a Deus. E esse é um pecado, né, queridos, que tanto na igreja quanto agora ele tem se disseminado, né, no meio do povo de Deus. Precisamos estar atentos. Mas veja, então, o que eu queria ressaltar aqui, queridos, apesar dele tratar do pecado especificamente nesse ponto, o pecado sexual, isso aqui se envolve em várias áreas para a nossa vida, né? Nós precisamos relembrar que a vontade de Deus é que nós vivamos em santidade. De novo, ele fala isso para uma igreja que estava vivendo pressões de perseguição, mortes dentro da igreja. E, de novo, as pessoas, quando olhavam a situação em volta, elas perdiam a esperança. Elas estavam na expectativa da volta do Senhor. E um tema que ele realmente trata nessa carta, o tema que ele mais trata, é da certeza da volta de Cristo. Para aquelas pessoas, Cristo já voltou. Não no sentido que Cristo veio, naturalmente, né? Ele está por vir, mas todas aquelas pessoas já se encontraram com Cristo. Então, nós devemos ter essa perspectiva de que cada um de nós tem uma história. E a nossa data para nos encontrarmos com Jesus Cristo já está marcada. Então, nós precisamos estar constantemente nos lembrando que a vontade de Deus para a nossa vida continua sendo, sempre será, que nós vivamos para agradar ao Senhor, de forma santa, de forma que a nossa relação com o pecado ela seja diferente da relação que o pecado tem com o mundo. Veja, 1 Tessalonicenses 4:8 diz assim: portanto, quem se recusa a viver de acordo dessa forma, né, de obedecer ao Senhor de forma santa, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita o próprio Deus que nos deu o seu Santo Espírito. Então, amados, quando as pessoas elas desconsideram o viver santo, desconsideram o próprio Deus. Quando as pessoas elas não entendem a necessidade de que a vida seja uma vida de santificação, elas estão rejeitando o próprio Deus. De novo, veja o que está escrito aqui. Quem se recusa a viver dessa forma não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita o próprio Deus. Nós, queridos, como pastores, como mestres da palavra, que Deus nos levantou para isso, nós somos apenas instrumentos do Senhor. Quando nós colocamos essa palavra para a igreja, vocês não podem olhar para quem está pregando, para quem vontade pessoal. Nós somos apenas instrumentos, né? Eu costumo dizer, né, gente? A mula, né, de Balaão lá. Então, no Antigo Testamento, até uma mula falou. Deus usa uma mula para falar. E Deus pode usar qualquer um jumento, qualquer um Deus pode usar para falar da sua palavra, né? Então, perceba que a nossa responsabilidade quando você ouve essa palavra é diante de Deus. Veja, Romanos 14:11 diz assim: pois as Escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixe de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer o irmão tropeçar e cair. Então, veja, você ouve essa palavra, você tem que saber que a responsabilidade da sua vida diante de Deus é sua. Não é o pastor, não é ninguém. Você vai prestar conta da sua vida diante de Deus. E o texto aqui é claro, né? Não condiciona
as situações que nós vivemos. Não poderemos chegar diante do Senhor e usar das situações, das aflições, para justificar os nossos pecados. De novo, a igreja em Tessalônica estava passando por perseguição, várias mortes dentro da igreja, mas mesmo assim a vontade do Senhor continua firme. Devemos viver para agradar a Deus. E aqui um texto interessante, deixemos de julgar uns aos outros, né? Muitas vezes, queridos, nós nos preocupamos muito com a santidade alheia. Olhamos muito para o outro irmão, né? E não olhamos para nós mesmos. Não deve ser assim. Devemos parar de julgar os outros e julgar nós mesmos, olhar para o nosso próprio coração, porque quando a gente fica olhando muito para o outro, a gente deixa de olhar para a nossa vida. Então, quando você ouvir uma palavra, primeiro traga para você aquela palavra. Às vezes a gente ouve a palavra e fica pensando, essa palavra serve para fulano, para beltrano, para ciclano. Não, gente. Primeiro somos nós, porque nós vamos prestar conta da nossa vida diante de Deus. E terminando aqui, queridos, 2 Coríntios 1:21, quando Paulo escreve àquela igreja, ele diz assim: é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecerem firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que ele prometeu. Ou seja, Deus, vamos dizer assim, ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele nos capacita, envia o seu Santo Espírito. 2 Pedro 1:3 diz que Deus já nos concedeu tudo que nós precisamos para uma vida de devoção. Mas agora, então, a responsabilidade é nossa. Então, Paulo fala no versículo 24, 2 Coríntios 24, que ele não quer controlar a igreja, dizendo como é que as pessoas devem exercitar a sua fé. Então, a nossa função não é controlar como você vive, não é essa a função do pastor, é ensinar, mostrar, tanto com palavras quanto com a nossa própria vida. Então, amados, veja que nós precisamos, estar constantemente sendo lembrados e relembrados. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, trazendo aos irmãos essa lembrança, de que nós devemos, queridos, constantemente estar olhando para a palavra e ver que nós precisamos buscar viver para agradar a Deus todos os dias da nossa vida, independentemente do que esteja acontecendo ao redor, porque é Ele que nós vamos prestar contas. Devemos deixar de olhar para os outros, olhar para o próprio Deus, para a nossa responsabilidade diante do Senhor. Amém, queridos? Então, que essa palavra possa falar ao seu coração. Vamos orar? Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Deus, pela tua palavra que chega até nós. E que o teu Santo Espírito, Deus, possa gerar no nosso coração, fazer um milagre, Deus, gerar no nosso coração essa disposição santa e bendita que deve ser renovada diariamente, de estarmos todo o tempo, Senhor, buscando viver para agradar ao Senhor. Porque se nós não vivemos para agradar ao Senhor, a tua palavra diz que nós estamos rejeitando o Senhor. Então nos ajuda, Pai. O Senhor sabe que cada um de nós tem as suas aflições, as suas lutas, as nossas dificuldades. Às vezes a esperança, Deus, fraqueja, a fé fraqueja, nosso amor fraqueja, mas nós somos teus filhos. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor está conosco, que esta é a tua promessa. É o Senhor que nos capacita. Então nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor, a continuar firmes nesse propósito de diariamente buscar a tua palavra e buscarmos viver de uma forma a agradar ao Senhor. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, tenhamos um dia abençoado e amanhã, se Jesus não voltar, estaremos aqui. Amém?